Legal, então vamos iniciar aqui a apresentação do MLA. O MLA, ou Aprovação de Processos Logísticos, é o módulo da TOTS responsável aí pelo processo de aprovação. Quando nós falamos em aprovação, primeiramente vem à cabeça o processo de aprovação de compras, né? Então, sim, o MLA nós podemos definir quais documentos, quais tipos de documentos, né? E aí, envolvendo todos eles, né, os status, vamos dizer assim, no módulo de compras do DataSul, solicitação, ordem, cotação, pedido emergencial. Nós podemos definir quais desses tipos de documentos passarão por aprovação, quais são as regras de forma individual, independente, né? Eu posso ter uma regra para pedido, uma regra para solicitação. Porém, o MLA também pode ser utilizado para aprovação de outros processos. Nós podemos citar aqui a aprovação do contas a pagar, depois vou mostrar um pouquinho esse processo. Podemos falar do processo de aprovação de avaliação de crédito. Então, lá na avaliação de crédito nós temos no módulo de pedidos, né, no módulo de logística, então incluir um pedido de venda, o cliente não tem, ele entra nos critérios onde precisa ser avaliado, eu posso submeter essa avaliação e realizar a aprovação do pedido ou não, né, a partir do próprio MLA. E também algumas rotinas relacionadas ao GFE, o módulo de gestão de frete embarcador, também podem ser aqui destinadas para o módulo do MLA para realizar a aprovação. Qual que é a vantagem da gente utilizar o MLA para realizar essa aprovação? Primeiro, acho que a principal é as diversas formas e a simplicidade que existe para realizar a aprovação. Hoje nós podemos fazer a aprovação acessando a rotina já em HTML5 dentro do DataSul, se eu estiver logado, eu posso acessar aprovar utilizando um portal, eu posso aprovar via e-mail e eu posso aprovar via Fluig através de um workflow. Então são hoje algumas diferentes formas disponíveis para realizarmos a aprovação dos documentos. Ok? Bom, quais são esses documentos, né? Então, quais são as principais características? Primeiro, eu vou automatizar todo o processo de aprovação. Então, eu já deixo para cada um desses tipos de documento quais são as regras. Eu posso, como eu comentei, a solicitação ele ter uma regra, o pedido outra, no estabelecimento 1, uma forma, estabelecimento 2, outra regra. Então, a gente pode também tratar isso por estabelecimento. Aprovação de diversos tipos de documentos, como eu já citei, aprovação através de dispositivos móveis, acompanhamento de todo o fluxo das aprovações, definição de hierarquia de aprovadores e os limites de aprovação. Então, dentro dessa hierarquia, dentro desses limites, eu posso ter faixas, e aí dentro de cada faixa, definir quem são os aprovadores, e com hierarquia ou não, e ter posteriormente a medição e análise dos tempos dos processos. Tá? Então, consigo acompanhar todo o processo, todo o fluxo de aprovação. Alguns exemplos de documentos, nós podemos falar lá de compras, solicitação, pedido, pacote, no estoque as requisições ou solicitações de manutenção, medições e eventos contratuais. Então, se eu tiver a trabalhar com o módulo de contrato de compras, quando eu incluir um contrato antes de enviar para o fornecedor, eu posso submeter ele à aprovação. Porém, se for um contrato onde eu tenho lá medições e eventos, eu posso também, sempre que alguém fizer um apontamento do evento ou da medição, isso ser submetido à aprovação, para garantir que as informações que foram lá inseridas estejam corretas. No contas a pagar, títulos a pagar, antecipações e pagamentos. Além disso que eu citei, a parte de aprovação de crédito do módulo de avaliação de crédito lá de pedido de venda e também do GFE. Bom, é importante a gente frisar aqui as formas que nós podemos definir para aprovação. O primeiro ponto é definir se a aprovação vai ser realizada por item ou total. Então eu posso, por exemplo, deixar que as solicitações de compras, quando eu tenho ali, eu vou lá inserir uma solicitação e posso nessa solicitação de compra colocar lá diversos itens. Se eu tiver regras diferentes para cada um dos itens, ele vai submeter de forma individual cada item a um aprovador diferente de acordo com as regras. Porém, eu posso também definir o pedido de compra lá se a aprovação é total. Então, eu vou verificar todos os itens e gerar uma única
a aprovação, uma pendência para um único aprovador, ou na verdade poderia ser uma hierarquia, vai depender da configuração. Então, ou eu posso configurar a aprovação item a item, ou a aprovação total do documento. Outro ponto é a questão dos tipos de aprovação. Então, nós poderíamos, por exemplo, definir que a aprovação ela é por documento, né? E aí eu tenho lá no exemplo um contrato de fornecimento onde eu tenho para um determinado centro de custo, para uma determinada faixa de valores, e quando eu falo em faixa de valores, vamos imaginar que eu tenho um contrato, um pedido que de 1 centavo a 10 mil reais, o supervisor consegue aprovar. De 10.001 a 50 mil, eu tenho uma hierarquia, então o supervisor aprova, e gera uma pendência, então, para o gerente aprovar. E a valores acima de 50 mil, tem que inserir mais um terceiro ali, que é o meu diretor, por exemplo. Então, nós definimos para esse tipo de documento, centro de custo, uma hierarquia que precisa ser respeitada no momento que eu gerar as aprovações. E em alguns casos, que a gente chama de exceções, né, eu posso colocar uma lista, olha, essa solicitação de manutenção, por exemplo, vai gerar uma pendência para uma lista de aprovadores e alguém pode, qual dos primeiros, quem primeiro acessar lá e aprovar, o documento é considerado como aprovado. Podemos falar em aprovador padrão, que eu já defino quem é, e até aprovação técnica. O que seria uma aprovação técnica? Ok, eu estou comprando, por exemplo, um equipamento que é um equipamento de TI. Então tá, mas se é equipamento de TI, tem a questão do valor, mas eu tenho que passar por uma aprovação técnica do gestor de TI para saber, olha, esse notebook que você está comprando está dentro dos padrões que a empresa utiliza, ou um equipamento da fábrica, então aí nós podemos ter uma aprovação técnica dentro destes documentos. E quando eu comentei da hierarquia, veja que eu tenho um centro de custo X, centro de custo 10 mil, eu tenho uma determinada hierarquia. Para um outro centro de custo, eu posso ter uma outra hierarquia com um número de pessoas reduzidos ou um número de pessoas maior, tá bom? Aqui eu já falei. Vamos visitar um pouquinho a solução e entender melhor como funciona. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Um minutinho, por gentileza. Deixa eu só mudar o usuário. Eu vou acessar aqui a solução com um usuário de aprovação. Então vamos lá, estou acessando aqui o ambiente, vou acessar o DataSul, esse aqui eu estou na release 12.1.23, tá? A última release que nós temos liberadas aí. Então, aqui dentro do processo de logística, nós temos lá a aprovação de processos logísticos. Antes de mostrar a configuração, vou mostrar efetivamente como é que eu posso efetuar as aprovações. Então, se eu tiver dentro do próprio módulo de aprovação, eu venho aqui na rotina de aprovar pendências. Está vendo que é uma tela MHTML 60301. O que acontece? O processo de aprovação já foi convertido para o HTML5 usando o padrão, o THF, né, o TOTS HTML Framework, onde nós temos uma experiência para o usuário, uma experiência para o aprovador, né, muito melhor. Então, a usabilidade da solução para você realizar as aprovações ficou bem melhor. Então, quando eu acesso a página aqui de aprovação, ele mostra os tipos de documento que nós temos, né, com a quantidade de pendências, e eu falo se eu tenho as minhas pendências ou não. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, eu tenho como pedido emergencial as minhas pendências, está aqui, vou clicar sobre elas, sobre o tipo de documento, e ele vai me apresentar quais são os pedidos que eu tenho aberto nesse momento. Então aqui tem as informações e eu posso, por exemplo, selecionar todos aqui, ele já me mostra o total que eu vou aprovar. Eu posso, para cada, de forma individual, detalhar as informações. Então isso aqui é um pedido, quem é o estabelecimento, qual é o estabelecimento, o fornecedor, tenho as informações dos itens. E o que é interessante, quando eu estou fazendo a aprovação, além de visualizar o item, caso foram realizados mais de uma cotação, nesse caso é uma cotação só, até porque é um pedido emergencial, ele já me mostraria aqui as cotações, o histórico de cotações realizadas e a última compra. Para quê? Para que o aprovador tenha um parâmetro. Então, olha,
o procedimento da empresa são 3 cotações diferentes. Eu consigo visualizar as cotações, consigo comparar com o último valor realizado, e aí eu posso ou não tomar a decisão de realizar a aprovação. Então, a primeira forma aqui que nós estamos vendo é a aprovação através da tela HTML. Ah, Humberto, eu estou acostumado a usar a tela lá em Progress, né? Não quero usar a tela HTML. Eu posso? Posso. Da mesma forma que as pendências são geradas lá para a tela em HTML, eu poderia manter aqui o meu processo anterior, né, a aprovação de pendência através de uma rotina Progress. Qual que é a diferença? A questão da usabilidade, tá? Então, primeiro, eu tenho que vir aqui, selecionar qual é o tipo de documento que eu quero aprovar. Então, eu quero aprovar pedido emergencial. Ele vai lá, pedido emergencial, ele mostra o que eu tenho, e aí eu vou aprovar ou não, detalhar as informações. Então, veja que eu tenho que ficar clicando em algumas telas para fazer o mesmo processo que quando eu estou usando a tela em HTML é bem mais simples, bem mais produtivo o processo de aprovação. Ok? Fiz essa etapa. Qualquer outra forma de realizar a aprovação? Nós podemos utilizar o portal MLA. O portal MLA, também desenvolvido em HTML5, e aí vamos ver. Como o HTML5 ele é responsivo, o que acontece? Eu posso acessar o portal de qualquer lugar do Brasil, do mundo, né, usando qualquer dispositivo. Então eu posso usar no meu tablet ali, estou lá no aeroporto com o meu tablet, não estou abrindo, estou vendo através do, então está aqui o tablet, ou estou vendo através do meu notebook, ou estou vendo através do meu smartphone, então eu posso reduzir aqui. O que acontece? Ele vai usar simplesmente o navegador que você tem, independente se é um Chrome, se é um Internet Explorer, se é um Firefox, se é do Android, se é do iOS, então ele vai executar a rotina, o HTML5. Ele não necessita de nenhum componente como Progress ou algo específico, né? Então ele usa simplesmente o navegador e HTML5. Então eu venho aqui todas as informações. O diferencial é que eu estou disponibilizando as informações para acesso externo, então não preciso estar logado na rede da empresa, não estou me locomovendo, o diretor está lá no aeroporto aguardando o embarque, ele já poderia acessar e fazer a aprovação. Claro, tem todo um processo de configuração desse portal para manter, para garantir a segurança da informação. Então eu não vou disponibilizar o DataSul, vou publicar o IP do DataSul e ele vai estar disponível na internet. Não, tem uma configuração do portal, crio uma rede DMZ, né, uma rede desmilitarizada, coloco lá o Apache Tomcat, por exemplo, para garantir que esse IP que eu vou publicar tenha toda a segurança para as informações da empresa. Bom, quando eu estou lá no portal, vejo que é bem parecido com a tela aqui de baixo, tá? Vou até fechar para não confundir. Mas, mesmo estando remoto, eu consigo visualizar os meus pedidos, por exemplo, visualizar os documentos que nós temos pendentes e detalhar todas as informações. Então, vem aqui em detalhar, tem aqui os dados, tem os itens. Desses itens eu posso ter as várias cotações, então aqui está uma só, a entrega para quando é, então todos os dados estão disponíveis no próprio portal, para que o aprovador tome a decisão correta em relação se ele vai aprovar o documento ou se ele vai reprovar o processo. E aí, quando ele reprova, ele pode colocar o código da reprovação e o motivo da reprovação. Bom, fiz aprovação direto pelo portal, fiz através da tela Progress lá no MLA, fiz através da tela HTML dentro do DataSul também, e nós podemos fazer via Fluig. Então, o Fluig e o MLA já possuem uma integração nativa. Se você já tem o Fluig hoje no dia a dia, tem o DataSul, tem o MLA, tem a questão da configuração, porém o fluxo já é disponibilizado de forma padrão pela TOTUS. O que nós vamos fazer simplesmente é configurar essa integração. Então veja que aqui eu tenho, gerou minhas pendências, não sei se aqui já está aprovado ou não, mas foi gerado. Eu consigo visualizar esse, tá vendo, a aprovação do pedido de venda. Nesse caso aqui é um pedido de venda, tá? Análise de crédito. Então aqui eu teria todas as informações necessárias
para tomada da decisão. Deixa eu pegar, ver se eu tenho algum pedido de compra aqui. Vamos pegar aqui central de tarefas. Eu estou com o usuário que é o usuário aprovador. E aqui eu conseguiria visualizar as minhas pendências de compras ali, de vendas, né? Não é o caso do que nós estamos falando aqui. Vamos pegar aqui por analista de um pedido de compra, por exemplo, pedido de compra, isso aqui do lado que está pendência aqui. Então ele tem as informações, tá? Os itens, todos os dados estão aqui porque ele tem um fluxo que foi desenhado, que ele recebeu a pendência, vou aprovar, reprovar, e isso também gera a atualização dentro do DataSul. Ok? Então, mostrei aqui as várias formas de realizar a aprovação, dando mobilidade, dando facilidade, dando agilidade para que a gente implemente o processo de aprovação, garanta que aquilo que eu estou liberando, colocando um pedido, passou pelo crivo de alguém que fez a análise e aprovou. Ok? Pessoal, dúvidas até aqui? Podemos seguir? Legal. Bom, mostrei aqui um pouquinho do processo de aprovação, tá? Só para aproveitando, né, a aprovação lá que eu comentei dos diversos tipos de documento para aprovação, eu vou pegar aqui a avaliação de crédito, que é a parte de avaliação de crédito do módulo de pedidos de vendas, né, lá onde nós configuramos se o cliente ele tem um crédito automático liberado ou não, se ele vai somar duplicados. Então eu posso submeter os meus pedidos de vendas à aprovação. Então o que eu vou fazer aqui? Vamos pegar um desses documentos para a gente visualizar. Vou voltar. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês o processo de aprovação do GFE. Tá? Mas o GFE também, quando você cadastra uma nova tabela de preço, alguns processos lá podem ser submetidos também à aprovação. Então, aqui na avaliação de crédito, quando eu seleciono, veja que ele mostra o cliente que é, qual a data do pedido e quais são as informações necessárias para a tomada de decisão. Está aqui, eu tenho o pedido, qual a data de emissão, quais são as informações do cliente, tá? Relacionado ao limite de crédito. Então, esse cara tem um limite de crédito de R$500, total de pedidos recusados, 15 mil, aprovar, tem 14 mil para aprovar. Tem os dados do cliente, tá? E eu consigo também, claro, visualizar a informação do pedido que eu vou aprovar. Então tá, eu tenho algumas questões, por exemplo, o limite dele é 500, por isso não foi aprovado automaticamente, e este pedido especificamente, ele tem lá um valor total de 695, e eu consigo visualizar, inclusive, quais são os itens. Então, este pedido tem 2 itens vinculados a ele, com valor, com quantidade, então todas as informações necessárias para a tomada de decisão, se eu vou aprovar ou não o crédito relacionado a este pedido de venda. Tá? Quando nós falamos na parte do financeiro, nós temos a aprovação de pagamento, o documento normal, né, e a antecipação. Então, se eu for lá num título do contas a pagar e realizar uma antecipação, ele pode ser submetido à aprovação. No processo que eu estou preparando o pagamento, eu vou lá, montei o pagamento, antes de enviar para o banco, ele pode submeter à aprovação. E quando eu faço uma inclusão manual de um título, ele também pode submeter à aprovação. Humberto, mas quando os títulos, por exemplo, eu dei entrada lá no recebimento, quando eu entrei no recebimento, ele gera contas a pagar, ele gera aprovação? Não. Por que não? Porque se eu estou dando entrada no pedido, subentende-se que eu validei esse pedido, tenho aprovação no pedido, então se eu estou dando entrada, ele já seguiu as regras de o pedido existe ou não, faço tudo aquilo comparativo entre o pedido e o que eu estou recebendo, e se está dentro dos critérios, ele deixou da entrada. Então ali já tem essas validações, não faria sentido a gente ter uma revalidação neste momento. Então, por isso que eu vou fazer no momento que eu vou liberar o pagamento e não no momento que eu estou incluindo o título no contas a pagar.
Ok? Bom, voltando aqui para falarmos um pouquinho sobre as aprovações. Primeiro, nós vamos definir quais são os tipos de documento. Quais são os tipos de documento que eu quero ter aprovação? Dentro do módulo tem um processo de inicialização, onde ele já gera automaticamente os tipos, tá? Você não tem que ficar criando automaticamente, manualmente, mas você pode definir onde é que você tem aprovação. Então, na solicitação de compra tem aprovação? Sim. Requisição de estoque? Não. Cotação? Não. Ah, mas lá no momento que eu gerei o pedido, eu tenho aprovação. Por que nós tratamos como os dois tipos de documentos distintos, o pedido de compra e o pedido emergencial? Se nós pensarmos no processo em si, o pedido de compra, ele seguiu o procedimento de solicitação ou não, mas ele teve uma ordem, passou pela cotação, da cotação gerei pedido, do pedido eu enviei para o fornecedor. Lembrando que eu posso definir em quais dessas etapas nós temos lá o critério de aprovação. No caso do pedido emergencial, é um processo diferente. Eu não tenho nada de ordem, não fiz solicitação nada. Muitas vezes o caminhão está ali para descarregar, eu tenho que entrar na nota e eu tenho que fazer o pedido. Então, nesse caso, nós fazemos um pedido. Até por ser um processo emergencial que foge do padrão, posso definir um critério diferente de aprovação, até para inibir que isso aconteça. As empresas buscam aí um planejamento, até para fluxo de caixa, então é importante ter os pedidos e aí controlar o que vai realmente chegar. Se eu estou chegando com material sem ter pedido, olha, não era para ter acontecido isso, sempre que acontecer, nós vamos submeter direto para a diretoria aprovar. Então nós podemos ter uma regra de aprovação de pedido emergencial diferente do pedido de compra. Por isso que nós consideramos como dois tipos de documentos distintos. Ok? Então aqui tem esse processo onde eu defini, e aqui onde eu vou, por exemplo, configurar se está integrado com o Fluig ou não. Tá? A integração com o Fluig são do processo de compras, avaliação de crédito não vai para o Fluig. Tá? Então aqui eu defino, olha, esse tipo de documento, ele gera um e-mail, tem visualização de narrativa, permite a reanálise das pendências, se eu vou notificar os envolvidos, então todas as informações estão, eu vou definir nesse tipo de documento. Ok? Bom, além do tipo de documento, nós vamos definir quais são os tipos de aprovação. Então, se eu pegar aqui o tipo de aprovação, vamos pegar tipos de aprovação do item. Vou pegar um item aleatório aqui. Então, tá vendo que esse item, que é um motor, ele tem um tipo de aprovação que eu defini, que é hierarquia. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos visualizar quais são as faixas de aprovação. Opa, cliquei no errado. Faixas de aprovação. Nós podemos definir, então, as faixas de aprovação. Tá? Então, para cada, nesse caso a hierarquia, então para cada lotação, né, o centro de custo, podemos definir os dois, eu tenho a hierarquia de aprovadores. Veja que nesse caso aqui, na solicitação de compra, eu tenho 2 aprovadores e são dependentes. Então, significa que eu faço a aprovação, a Grazi faz e geram depois para o Nelson. Então, um depende do outro nesta sequência. Quando eu olho essa outra forma aqui, o que acontece? Para cada lotação ou centro de custos, nós podemos definir faixas. Então ele está falando que de 0 a 2.000 é o gerente da área, de 2.000 a 5.000 é o diretor da área e de 5.000 a 9.999 nós temos o diretor presente. Então eu criei para cada tipo de documento, lotação e estabelecimento, nós podemos ter regras diferentes por estabelecimentos, quais são as faixas que nós vamos submeter à aprovação. E aí, a partir dessas faixas, nós vamos verificar quais são os aprovadores de cada uma dessas faixas. Então, se eu pegar aqui, vamos pegar um que eu tenho, ver se eu tenho algum aqui que dá para a gente visualizar. Vou pegar esse aqui. Esse aqui é o centro de custo. Eu tenho lá na faixa 1 a Márcia. Na faixa
Faixa 2. Faixa 2, faixa 2. Faixa 1, 2, 3. Tá. Bom, aqui não tem nenhum tão didático, né? Mas veja que para cada estabelecimento, lotação, documento e faixa, nós colocamos quem é o aprovador. E mesmo dentro dessa faixa, nós poderíamos ter uma hierarquia. Então, dentro da faixa de diretores aqui, eu tenho uma hierarquia que eu preciso seguir no momento que eu tiver um pedido, uma solicitação, aí vai depender do tipo de documento que entrou nesta faixa. Está aqui. Então, nesse caso aqui na faixa 2, gerente, ele vai para o Hélio, do Hélio não é dependente, ele é o primeiro, vai para o Fábio, do Fábio vai para o Augusto. Então a gente tem aqui os critérios, as regras e as hierarquias de aprovação. Ok? Então definimos os critérios, definimos os tipos de documento que vamos ter aprovação, mas como é que eu configuro os usuários, né? Então, na verdade, os usuários aprovadores. Então, vem aqui manutenção de usuários da aprovação. O que nós temos? Um usuário que tem que estar cadastrando como usuário materiais, lá no módulo de estoque. E aí nós vamos complementar as informações. Então, eu tenho aqui que o usuário, nesse caso o aprovador, de qual estabelecimento, qual a lotação. Posso colocar informações se ele é responsável por uma lotação, centro de curso ou utiliza a lotação do usuário do documento de origem. E ele é um aprovador, ele é um mestre e ele libera verba. O aprovador mestre é aquele que ele consegue aprovar alguns documentos que não é necessariamente o dele, mas ele tem essa flexibilidade. Já vou falar o libera verba. Tem aqui se ele vai enviar e-mail, se ele recebe, se o e-mail já é em HTML, se ele faz aprovação automática. Vamos imaginar que um comprador ele pode aprovar alguns documentos de até uma certa faixa. Então, para não... Poxa, eu sou comprador, vou lá incluir um pedido, ele vai gerar uma aprovação e agora eu vou lá no modo de aprovação e libero? Não, já que eu estou colocando eu sou aprovador, eu posso fazer uma aprovação automática. Então, eu posso definir como um processo de aprovação automática. Além disso, eu tenho as configurações do portal. Então, toda vez que eu acessar o portal, eu quero que a ordenação seja pelas mais recentes, mais antiga, maior valor, menor valor. Então, posso definir alguns critérios que nós vamos visualizar lá no portal. Se a visualização inicial das pendências, se a amostra de todas as pendências, todas as pendências, só as minhas, pendências com mestres ou as alternativas, tá? E a informação de aprovação individual sem considerar pendências selecionadas, visualize detalhe de pendência do listagem. Então tem algumas regras que nós vamos usar lá no portal, ok? O ponto que eu pulei aqui foi esse libera verba. O que acontece? Dentro do MLA, nós podemos controlar as verbas do usuário. O que é o processo de verbas do usuário? Vamos pegar aqui, acho que o aprovador tem... Eu tenho lá a definição de faixas de aprovação, né? Então, olha, o Carlos ele pode aprovar documentos até 10 mil. O que eu faço? Eu vou lá, converso com o comprador. Em vez de gerar um pedido que vai dar 30 mil, eu gero pedidos fracionados. Então, pedidos que vão chegar até 10 mil, já 10 mil para quê? Para que caia para minha aprovação. Então, eu dividi uma compra que era de 100 mil, acabei dividindo lá em 10 de 10 mil. Vamos só para usar como exemplo. O que nós podemos fazer? Dentro do MLA, controlar as verbas do usuário. Então, nós estamos colocando aqui, por exemplo, que o aprovador, quando se tratar de solicitação de compra, ele tem, no período que corresponde entre 1/1/2015 a 31/12/2020, 1 milhão para fazer a aprovação. Claro que está um valor alto, mas eu faço lá, olha, do dia 1/1/2019 até o dia 30 de junho, ou até 31/12, vamos imaginar que essa pessoa ele tem ali um budget de aprovação, vamos chamar assim, ele controla. Então, toda vez que ele faz uma aprovação, independente de qual faixa ele caiu, ele vai controlando que consumiu esta verba que ele está disponível. Humberto, isso aqui tem uma integração lá com o módulo de execução orçamentária? Não, é um controle de verbas dentro do módulo de aprovação. Se eu tiver o módulo de orçamentos e execução orçamentária,
Vai funcionar lá? Vai, são contratos diferentes, mas lá no gestão orçamentária tem algo muito mais complexo, né? Controles maiores que você tem. Mas se eu não tenho um módulo de execução orçamentária, pode ser uma forma de controlar para que cada aprovador não exceda um volume que fazia parte lá do meu orçamento. Tá, mas ele fez o processo e aí tem que comprar e agora vou ter que liberar. Como é que eu faço? Aí você pode definir se o aprovador, ele mesmo, ele é um dos usuários que libera verba. Então ele vai lá e pode fazer o ajuste da liberação de verbas para que a pessoa consiga, então, aprovar mais documentos. Ok? Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida? Então vamos fazer o seguinte agora. Eu vou fazer uma simulação de um processo de aprovação, tá? Eu estou acessando aqui de outro. Aqui vocês vejam que eu estou dentro de uma VM, comprovação. Eu estou usando agora o navegador da minha máquina, tá? E estou acessando com outro usuário, que é um usuário de compras, tá? Agora ele é um comprador. Eu vou fazer uma inclusão de uma solicitação de compra, tá? Que a solicitação ela está gerando pendências, só para a gente acompanhar o processo. Aqui também eu vou aproveitar a oportunidade para mostrar para vocês as novas funcionalidades no módulo de compra já em HTML. Então, isso também dá uma maior produtividade ao processo de compras na medida que a gente passa a usar essas telas HTML. Como é que funciona aqui este processo? Primeiramente, eu vou incluir uma solicitação de compra. Vou vir aqui e vou falar, olha, eu consigo ver as solicitações que eu tenho, completa, incompleta, mas eu vou adicionar uma nova requisição. Eu sou o comprador, mas eu vou fazer isso, tá? Também no requisitante de compras, e eu vou fazer uma solicitação de compras. Deu salvar. Vamos agora para inclusão do item. Então, nesse caso, vou colocar o item V. Eu já coloquei o V, ele já filtrou, vou colocar o V010, vou colocar que eu preciso de 50 unidades para entrega no dia 30/4, ok? Vou dar um salvar em novo, porque eu vou inserir mais um item dentro desse processo de compras, que é aqui o parafuso. Então esse parafuso aqui eu preciso comprar 1000 unidades, também para entrega lá para o dia 20/4. Claro, dia 30/4. Claro que essas solicitações, quando eu tenho um processo de itens de estoque, né, se está vindo lá do planejamento, seja do MRP, seja do APS, ou quando são itens de demanda independente pelo ressuprimento de estoque, ele vai gerar ordens de compras, né, e não solicitação. Estou fazendo um processo para mostrar aqui a aprovação. Então, estou vendo que ele está pendente de aprovação. Ele já submeteu a aprovação e agora eu vou voltar lá para o usuário de aprovação. Vamos acessar as minhas rotinas de aprovação. Eu não me lembro se está configurado aqui. Deixa eu só conferir. Eu não configurei, mas eu poderia ter colocado que sempre que gerar uma pendência, o aprovador recebe um e-mail. Então eu poderia visualizar isso através receber uma notificação por e-mail. Não está configurado, por isso que eu não recebi aqui. Então o que eu vou acessar? Estou acessando o portal, a página de aprovação de documentos, né? Aprovação de documentos lá do MLA. E nós vamos ver essa solicitação de compra que foi que eu acabei de gerar que gerou uma pendência aqui. Então, solicitação de compra. Cliquei nela, estão vendo que eu tenho uma solicitação do dia 21/3, foi agora, tá? Tem aqui, eu consigo exibir os detalhes que me mostra quando foi gerada, todos os dados, quais são os itens. E eu vou, neste caso, selecionar ela e aprovar. Já visualizei, ok, aprovado. Aprovado. Então, aprovei o documento. Tá? Então, se eu voltar agora, uma vez que ele vai
atualizar as informações. Agora eu vou voltar lá para o meu usuário de compras, desculpa, o compras. Então está aqui, aquela aprovação está aqui, já está aprovado sim, tá? Então eu tive uma solicitação que eu aprovei. O que eu vou fazer agora? Vou dar andamento em todo o meu processo, tá? Uma vez que a solicitação está liberada, eu posso vir aqui no processo de cotação, geração de ordem. Então entra aqui, por exemplo, no atendimento de solicitação e cotação, onde me mostra quais são as solicitações de compra que eu tenho pendente. Então veja que ele trouxe os dois itens separados, apesar de fazer parte da mesma solicitação. O fornecedor que eu tenho do motor é diferente do fornecedor do parafuso. Tá? Neste caso, para mostrar o procedimento, eu vou entender que eu vou comprar das mesmas pessoas, então, dos mesmos clientes, fornecedores. Então eu venho aqui, selecionei todos, e o que eu vou fazer? Eu vim aqui em atender. O que ele vai fazer nesse momento? Ele vai gerar as minhas ordens. Então eu posso usar as regras se divide ordens entre os fornecedores ou não, se eu quero relacionar as ordens geradas a um grupo de compras ou ao comprador responsável pelo item, quem vai ser o comprador, nesse caso sou eu mesmo, estou com o usuário de compras, e eu vou aplicar. Então ele criou duas novas ordens de compra, que é a ordem 1868 e 1867. Ok? Então eu gerei as ordens de compras a partir destas solicitações. E aí o que nós vamos fazer agora? Eu vou vir aqui em manter ordens de compras. Então, de novo, se eu tivesse o processo de MRP, APS ou a parte de estoque, de ressuprimento de estoque, ele geraria já as ordens automaticamente. Então está aqui a ordem 1867 e 1868 são as duas ordens que eu gerei agora. O que eu vou fazer nesse momento? Eu vou fazer um processo de solicitar cotação. Então ele está criando um processo de cotação. Esse processo de cotação, ele vai vincular esses dois itens como se fosse um pacote. Está vendo que ele trouxe aqui o item. Tá? Ele trouxe só um. Eu deveria trazer os dois, mas tudo bem. Então, o que nós conseguimos fazer aqui? Vamos vincular 1868 também. Vincular. Então, vinculei agora as duas ordens. Fiz alguma coisa errada ali que ele não trouxe as duas, mas vinculei as duas ordens ao mesmo processo. O que acontece? Baseado na relação de item e fornecedor, ele já trouxe quais são os fornecedores. Fornecedor 13 e fornecedor Newton. Neste caso, ele vai buscar lá no cadastro fornecedor qual é o e-mail. Então, está vendo que aqui está o fornecedor 13, está para o meu mesmo, até para que eu possa mostrar para vocês, tá? E no Newton não tem e-mail. Ah, não tem e-mail? Então, eu venho aqui configurar e-mail, posso colocar lá o assunto, um texto e informar manualmente um e-mail. Não vou colocar nesse momento, que já tenho lá no outro para colocar. Ok? Bom, o que eu posso fazer então nesse momento? Eu vou configurar os e-mails. Os fornecedores que vão receber o e-mail, ele tem um texto padrão que eu posso configurar. Já estão enviando aqui solicitação, aguardamos o prazo, parará, parará. Neste e-mail ele vai enviar uma planilha de cotação, constando os 2 itens, ou os 10 itens, ou quantos itens fizerem parte do processo, e uma validade para a resposta do fornecedor. Então esse fornecedor ele tem como data de limite de retorno, hoje nós estamos na quinta-feira, dia 21, colocar que é terça-feira, 26/3/2019. Este é o limite. Então, aplicar para todos, colocamos a regra. O que nós vamos fazer nesse momento? Enviar a solicitação. Então, ele está enviando a solicitação desses 2 itens e o fornecedor vai receber essas cotações por e-mail. Então eu não preciso gerar um relatório, anexar, dar um print, o que for, abrir os e-mails. Não, ele já está olhando os e-mails cadastrados em cada um dos fornecedores. No que eu coloquei ali, ele tinha qual era o e-mail, o outro não. E se eu compartilhar com vocês agora, já chegou o meu e-mail aqui. Vamos pegar aqui meu e-mail. Deixa eu abrir uma janela nova. Então veja que ele já recebeu o e-mail, tá? Neste e-mail ele tem lá a planilha com os itens que eu solicitei cotação. Então eu vou abrir a planilha Excel
e nós vamos visualizar os itens. Para facilitar ainda mais esse processo, deixa eu então fechar aqui meu e-mail, só para mostrar para vocês a planilha. Cadê a planilha? Opa, a planilha que eu abri está aqui. Bom, paciência é tudo, né? Eu já fechei, daí ela não estava abrindo, já fechei, então vamos abrir novamente a planilha. Tá. Eu estou conseguindo abrir o documento, que legal. Mas vamos lá que eu vou conseguir. Reduzir, downloads, terceira e última tentativa, formato de extensão, não abra mais que confio. Sim, eu coloquei não, por isso que não estava dando certo. Não li a mensagem, aí ele não vai funcionar. Ok. Então, veja que ele já tem a planilha com a empresa que está solicitando, no caso aqui a TOTS, qual é o fornecedor, qual é o número da ordem, a quantidade, a descrição do item, o item do fornecedor, né? Caso lá no CC0105 eu tenho colocado qual é o código do meu fornecedor, unidade de medida, então todos os dados aparecem aqui para que o fornecedor possa me enviar os dados. Poxa, Humberto, mas ele vai preencher a planilha e me devolver a planilha? Neste momento, sim. Porém, está previsto para a próxima release do DataSul, a 12.1.24, o seu fornecedor vai receber um link e a partir deste link ele mesmo digitar os valores das cotações. Então ele consegue facilitar, agilizar bastante o processo de cotação de compras. Ok? Aqui, só para mostrar como ficaria o processo, né? Então, se eu acessar aqui o processo de processos de cotação, eu tenho aqui as cotações, que essa do dia 21/3, quantas ordens sem resposta, não tem resposta nenhuma ainda, mas eu poderia acessar essa solicitação, né? E fazer todo o processo de cotação, informar os valores, então eu poderia fazer isso manualmente. Ok? Bom, aqui eu só aproveitei a questão aqui do MLA para mostrar essas novas funcionalidades já no módulo de compras. Bom, um outro ponto que aí a TOTS já fez algumas divulgações, nós vamos intensificar, são os clientes que utilizam no módulo de compras, né? Aquela aprovação que era o CD alguma coisa, né? Onde você tinha o módulo, dentro do próprio módulo de compras, o processo de aprovação. O que está sendo feito? Nós vamos descontinuar este processo, que será substituído pelo MLA. Porém, para facilitar este processo de transição entre o MLA e a função de aprovação de compras, foi disponibilizado um facilitador de implantação e configuração do MLA. Então, se você tiver hoje, deixa eu acessar lá pelo módulo, por aqui, desculpa, facilitador. Então, o que acontece? Eu posso definir se é o inicial do módulo ou se é uma migração baseada na aprovação eletrônica. O que vai acontecer? Foram disponibilizados já algumas rotinas que convertem as informações de aprovação de aprovadores existentes lá no módulo de aprovação do módulo de compras para as tabelas, para as informações do MLA. Então, a gente tem um ganho aqui nesse processo de conversão. Caso você não utilize ainda hoje nem mesmo aquele processo de aprovação, você está iniciando um processo do zero lá do MLA, nós temos aqui as rotinas, temos as documentações que ele indica para a leitura e aí nós vamos realizando os passos um a um e aí nós temos como de forma bem simples a configuração do módulo de MLA. Ok? Pessoal,
Passei aqui para vocês algumas regras, passei para vocês como configurar e os formatos de aprovação do MLA. Alguma dúvida? Tem aqui uma dúvida, se o fornecedor preencher os dados corretamente, o MLA importa os dados. Ali, na verdade, não depende do MLA, tá? Ali eu mostrei uma rotina do módulo de compras, mas ele não importa da planilha, tá bom? Mas em breve você vai conseguir disponibilizar para que o seu próprio fornecedor preencha os dados. Pessoal, mais alguma dúvida? Pessoal, se não tiver nenhuma dúvida, gostaria de agradecer a presença. Opa, tem uma perguntinha aqui. Que tipos de documentos podem ser aprovados pelo MLA? Vamos voltar lá na tela de tipos de documento, tá? Tá para não esquecer nenhuma delas. Então aqui nós temos do básico de compras, que vai tipos de documento. Vamos fechar e abrir de novo. Fechar o MLA. Vamos voltar para o DataSul. E vamos verificar aqui, validar novamente os tipos de documentos que nós passamos. Tipos de documento, MLA 0101. Então está aqui. Nós podemos aprovar solicitação de compra, requisição de estoque, cotação de material, pedido de compra, pedido emergencial, contrato de compras, medição do contrato, eventos do contrato, solicitação de serviço, que é no caso da manutenção industrial, avaliação de crédito, que é a parte do pedidos de vendas, né, que são submetidos à avaliação de crédito, documento normal, antecipação e extra fornecedor e o pagamento, todos eles lá do módulo de contas a pagar. O que não aparecem aqui são as aprovações relacionadas ao módulo do GFE, não está configurado nesse meu ambiente, mas também nós podemos aprovar documentos lá do gestão de frete e embarcador. Ok? Respondido? Mais alguma dúvida, pessoal? A observação aqui é interessante, tá? Que foi, deixa eu voltar até na tela lá, que o comentário aqui do Jean, que vi que nos tipos de documentos dá para incluir um novo, eu poderia incluir um novo e aí teria que customizar meu programa para essas informações? Sim, é isso mesmo. Você pode inserir um novo tipo de documento, porém, aí você tem os programas de aprovação e rejeição. Tá? Aí é uma customização, ele tem aqui como você facilitar o processo de customização, vamos chamar assim. Não é que você configura simplesmente uma nova aprovação, um novo tipo. Aí nesse caso você tem uma customização que você pode fazer caso você tenha outros documentos, outros processos que você queira submeter ao processo de aprovação. Então tem aqui uma flexibilidade para customizar e aí a partir daí utilizar as telas de aprovação, ainda você não tem que construir uma nova tela de aprovação, algo do tipo. Então você customiza o tipo de aprovação que irá atender essa demanda específica sua. Mais alguma dúvida, pessoal?
Pois então, Thiago. Pergunta do Fábio se o formulário em Excel gerado para envio ao fornecedor pode ser customizado. Sim, customizado pode ser customizado. Ele não é configurável, onde eu vou lá e mudo simplesmente através de configurações, mas a customização ela é viável também, tá? Thiago, tem mais alguma dúvida? O Thiago está colocando que possui alguns processos específicos no Fluig que são aprovados no próprio Fluig. Imagino que sejam workflows, né? Consigo conferir para serem aprovados no módulo MLA? Olha, normalmente o processo é o contrário, né? Que acho que é isso que você está falando. Eu configuro a aprovação, as regras no MLA e ele joga lá para o Fluig. Hoje nós temos a integração com o Fluig dos processos de compras, tá? Aí, via customização, sim, é possível, mas aí teria que fazer uma customização desse processo, ok?